Senhor. Vamos continuar nossa leitura do livro Uma Vida com Propósito, dia 23, Como Crescemos. Deus quer que cresçamos a semelhança de Cristo em tudo. Efésios capítulo 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios capítulo 4, versículo 14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. E perram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre quando nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático, é necessário. Um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre, isto é, tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com que você está comprometido, e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. É nesse estágio do comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com algo e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte, já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver, a parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para cumpri-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos. Tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Tornamos-nos aquilo com que estamos comprometidos. Esse versículo mostra as duas partes no crescimento espiritual. Porém, ação e efetuar, a primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus.
O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo direcionado aos cristãos não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para seguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las, fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la. Com temor e tremor, isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos nos capítulos 4 e 5 do livro. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir, reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar seu modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença, e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os pessoal. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Imagine-se viajando de lancha num lago com um piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar a volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para o leste, conforme o programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercício, deixar de me atrasar e de se desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandonar a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático. Sua forma de pensar, a Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir. O modo de sentir influencia a maneira de agir,
Paulo disse: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo o mais. Você assume a perspectiva você assume a expectativa e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pense da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos, que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Esse é um notório capítulo sobre o verdadeiro amor. Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui conduta e caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé, e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. Se eu vim aqui mostrar a notícia pra mãe ainda. O cristianismo não é uma religião, nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Felizmente temos ajuda. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso não pensamos como pensam as outras pessoas neste mundo. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Reflexão dia 23. Pensando sobre o propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer.
Versículo para memorizar. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos capítulo 12, versículo 2b. Pergunta para meditar: em que áreas preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Então é isso. Temos que parar de ser egoístas, começar a pensar nos outros, ajudar mais os outros e fazer a vontade do Senhor, certo? Então é isso. Tenham um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.